Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Ágora RS. Salve, amigos e amigas da Rádio Ilha Capital e ouvintes do programa Ágora RS. Iniciamos agora mais um podcast, desta vez utilizando um método diferente dos anteriores. Lá no primeiro programa eu descrevi quais eram os nossos objetivos e a maneira como nós íamos trabalhar. E disse que eventualmente eu poderia fazer um programa sozinho, sem entrevistar pessoas. E vou experimentar agora, nessa uma hora que vai nos unir, a fazer esta reflexão sobre um assunto que me é muito caro. E é um dos assuntos que eu citei como objetivos do Ágora RS, que é falar sobre educação, sobre ensino, sobre criança, juventude, sobre pais, sobre família. Então nós vamos começar nesse podcast lidando sobre educação escolar e não escolar. Educação fora da escola, educação dentro da escola. Visando crianças, inicialmente. Crianças que vão crescer, vão se tornar pré-adolescentes, depois adolescentes. Mas inicialmente vamos focar na criança. E para falar de criança, a gente pode citar o que nós tocamos no assunto lá no programa sobre erradicação do trabalho infantil, que foi o segundo podcast que nós tivemos, e que trata sobre o conceito de criança, o que é criança, né? Eu poderia fazer uma reflexão inicial pedindo que cada um pensasse sobre as crianças ao seu redor, da sua família, que já passaram por vocês, como é que eram aquelas crianças, observar aqueles pequenos seres, né? A gente pode deduzir, só de observar uma criança pequena, na mais tenra idade, ainda no berço, primeiros meses de vida, que elas possuem um movimento, movimentam as mãos, movimentam os braços, os pés, a cabecinha ainda não muito no primeiro momento, né? Mas elas são movidas a um ritmo próprio, que pode até estar em descompasso com o ritmo do ambiente. Se uma criança está num ambiente muito barulhento, é provável que o ritmo dos seus braços e pernas não estejam de acordo com aquele ambiente. E do lado contrário, se ela estiver num ambiente muito silencioso, pode ser que também ela esteja em descompasso com esse ambiente. Enfim, elas têm seu ritmo próprio, né? Nesses primeiros meses de vida, sua visão não é muito boa, ela percebe poucos metros diante dos olhos e praticamente todos os sentidos ficam concentrados na boca, na chamada fase oral. A medicina já estudou e vem estudado exaustivamente esses comportamentos da criança desde a mais tenra idade até os anos seguintes. Então a gente pode imaginar, podemos deduzir que a criança, a partir dos seus sentidos de olfato, sentindo o cheiro da mãe, sentindo os sons do ambiente, as vozes que a circundam, né? Ela começa a ter uma noção de mundo exterior. É maravilhoso a gente perceber que aquela criança que mal movimentava o pescoço, de repente começa a girar sobre o próprio corpo no bercinho, daqui a pouquinho já está ficando de joelhos, já consegue movimentar com a força dos seus braços o corpo para cima, se debruça no berço, e é mais encantador ainda quando a gente assiste em primeira mão os primeiros passos titubeantes e começa a adquirir uma mobilidade diferente. A criança começa a ter um tipo de autonomia. Aliás, há alguns teóricos que dizem que a melhor coisa que nós poderíamos fazer é ensinar as crianças a serem autônomas. Se não me falha a memória,
Maturana, que diz que deveríamos incentivar mais as crianças a serem autônomas do que felizes, porque a felicidade é relativa a cada indivíduo, enquanto a autonomia ajuda essa criança a forjar o seu próprio eu. Também tem uma outra teórica, que é Françoise Doutot, que fala sobre como é que é o tempo para a criança. A criança, ao contrário dos adultos, não vive no passado e também não vive no futuro. Ela vive num tempo de eternidade. Essa é a expressão que a autora Françoise, de pesquisa sobre a criança, disse. É fácil a gente perceber como nós, adultos, nos perdemos. Metade do tempo nosso é pensando no passado, outra metade pensando no futuro, e quase nada a gente dedica para o presente. A criança não tem as preocupações com coisas que nós temos, assim, por exemplo, com arrependimentos, com culpas ou projetos que deixamos de realizar, e também não se preocupa com planejamentos futuros. Nós adultos é que fazemos isso. Outra descoberta bem interessante do antropólogo Gilbert Durand é que a criança não tem consciência da morte ou da sua própria finitude. E aí, mais uma vez, comparando conosco, nós, a partir de uma certa idade, damos uma importância muito grande para a morte e para a nossa finitude. Nos preocupamos muito com isso, tememos, inclusive, a morte. E como é que a criança percebe o mundo? É óbvio que ela utiliza os seus sentidos, ela percebe pelas texturas, quando ela agarra uma folhinha, pega na areia, ou toca no rosto de alguém. Ela percebe o mundo pelas cores, ela percebe através de todos os seus sentidos e também através de matérias vivas. O que são matérias vivas? Às vezes um pedaço de madeira é transformado na fantasia infantil numa vaquinha, num carrinho. Enquanto que as matérias, eu diria, não vivas, que nos rodeiam hoje de maneira excessiva e até lamentável, que são os plásticos, não estimulam essa percepção de mundo pela criança, porque elas já vêm prontas. Eu falava dia desses com o Paulo Charuto e o Paulo Simões no programa Voz de Galpão, que os brinquedos de uns tempos para cá vêm com tanto detalhe que a criança não tem o trabalho de imaginar o que seria aquele objeto ali. Então, se pega uma boneca, não vou dizer o nome delas, mas vocês sabem bem do que eu estou falando, que tem os olhos perfeitos, cílios, a boca, o nariz, não dá para comparar com uma boneca, por exemplo, produzida nas escolas Waldorf, através da pedagogia Waldorf. Lá são bonecas, vamos dizer assim, orgânicas. Eles pegam tecidos crus, eles fazem uma bolinha para representar a cabeça, colocam lã de ovelha dentro, fecham com alguns pontos de costura, colocam no lugar do cabelo alguns fios de lã de tricô e costuram as próprias roupinhas dos seus bonecos. As crianças aprendem a costurar, porque é um exercício fantástico, obviamente, para a motricidade, de acordo com a faixa etária da criança, a costura. Sem o medo daqueles pais que são super protetores, vai furar o dedo, não tem problema. A criança tem essa percepção, essa noção, entre aspas, de perigo e vai costurar, sim. Claro, não muito jovem a criança, né? Mas o curioso é que nas bonecas da pedagogia Waldorf não há olhos, não há sobrancelha, não há nariz, não há boca. A gente que observa pela primeira vez esse brinquedo diz, mas como assim? Onde é que ela vai construir a imagem de olhos, de nariz, de boca? Olha, essa imagem é construída diariamente quando ela está em contato com as pessoas ao seu redor, né? Mas nessa pedagogia não. E outra coisa que a pedagogia Waldorf utiliza muito são brinquedos de madeira, até pedacinhos de madeira que não tem assim uma forma muito estruturada para deixar livre a criatividade das crianças. Mais uma coisa que eu admiro bastante nessa pedagogia é que a maior parte do tempo da criança que está na fase dos seus 4, 5, 6 anos, 7 anos é no pátio,
é envolvida com brincadeiras o tempo todo, mas brincadeiras entre elas. E as educadoras, Waldorf, ficam ao redor com suas atividades de, por exemplo, crochê, tricô, bordado, ficam observando de soslaio, como as nossas mães faziam conosco, né? Ou como as mães costumam fazer, deixando que as crianças brinquem, mas sempre com um olhar mais atento para ver o que elas estão fazendo, né? Então, essa relação com as matérias vivas dá outra percepção de mundo para as crianças. Uma outra coisa interessante é que as crianças possuem gestos que nós adultos geralmente não entendemos, ou não valorizamos, ou não percebemos a importância. Por exemplo, quando uma criança se acocora e começa a brincar com qualquer coisa no chão, ela faz um movimento de concha que é quase que um dobrar-se sobre si mesma. Ela está realmente se dobrando sobre si mesma, e ali ela cria um mundo à parte. Ela cria um mundo pelo movimento dos olhos, pelo movimento dos braços, por aquela posição de cócoras. Então elas são praticamente violentadas quando nós adultos dizemos: não, senta nessa mesa, senta nessa cadeira, fica diante dessa mesa e te comporta, e faz isso e faz aquilo. Nós simplesmente limitamos o espaço da criança a 4 paredes, a uma cadeira, a um comportamento pré-estabelecido. E confesso a vocês, os professores nem têm muita noção de quando começou a surgir na sociedade que a gente vive essa proposta de escola, de prédio, de parede, de carteiras alinhadas de mesas, né? Falei carteiras, defini a minha idade já. De mesas alinhadas uma atrás da outra e lado a lado, num formato ortogonal, cada um enxergando a nuca do coleguinha que está na frente, e lá adiante, numa posição de destaque, aquele detentor ou aquela detentora do saber que aquelas crianças precisam saber, precisam conhecer. E nesse sentido, na tentativa de definir crianças, já se ouviu ou já se leu muitas coisas comparando a criança a uma folha em branco ou a um vaso vazio, a um vasilhame que a gente precisa colocar coisas dentro, né? Essa é das piores concepções de criança. É como se ela não tivesse nada a seu favor se nós adultos não conseguíssemos encher aquele vaso ou preencher aquela folha em branco. E a gente sabe que através das brincadeiras as crianças recriam o mundo constantemente. E às vezes recriam um mundo que nós adultos já perdemos a noção. Então ela não é uma folha em branco, ela não é um recipiente, ela não é nenhum animal que pode ser adestrado. Às vezes a gente adestra as crianças, né? E ela também não é uma máquina que pode ser programada. Então ela é o quê? Ela é um sujeito humano, em formação. E é nessa etapa que a gente chama de infância, como se fossem vários mundos que ela cria em um só, onde o brincar é o principal exercício dessa criança. Ela recomeça a vida, ela reinventa o mundo, ela descobre palavras, ela faz imagens dela mesma através do contato com outros coleguinhas, através do contato com o exterior. Para a criança, tudo tem vida própria, como se tivesse alma, as coisas com que ela lida. Então o mundo é cheio de vozes e de sons. Essas coisas que elas acham que têm vida própria é o que faz aquele imaginário lindo da criança pegar uma série de pedrinhas e acomodar e dispor de uma certa forma, e ali ela imagina que tem uma cidade, ela imagina que tem um castelo, ela imagina que tem um campo com animais dentro, pedacinhos de madeira ou pedras. Tem até no nosso Rio Grande do Sul aqui uma brincadeira de pessoal do campo, né, que é chamada tropa de osso. A tropa de osso são pedaços de ossos de animal que foi morto para fazer churrasco, né, e que eles usam aqueles pedaços de ossos como se fossem bois. Então eles fazem a tropa de osso.
E tem uma infinidade de brincadeiras também que a gente tem hoje em dia em livros, a gente não usa mais, né? Tem brincadeiras que a gente, lembrando, assim, nesse mesmo programa que eu participei lá da Rádio Capital, conversando gostosamente com os dois Big Boss da rádio, nesse programa a gente comentou também sobre várias brincadeiras e brinquedos que a gente usou e lembra, né? Com o encantamento de ter aquela lata de leite ninho que a gente colocava um fiozinho e enfiava o dedão entre aquela cordinha e caminhava com aquela lata. Depois a gente caminhava com mais altura usando pernas de pau. Também se brincava com patinete, com carrinho de lomba. Vivia-se com os joelhos lacranados, né? E estava tudo certo. Não se tinha essa preocupação exagerada de não sobe da árvore, não sobe do muro. Então, a brincadeira natural que as crianças tinham naquela época, hoje ela está inclusive restrita. Quando se mora em condomínios e edifício, os espaços para as crianças brincarem, vocês podem ver, é um playground. Mas aquele playground, proporcionalmente ao espaço que os adultos têm para transitar, é muito pequeno. E também nas escolas a gente vê um endurecimento dos espaços de brincadeira. A gente vê escolas que colocam cimento nos pátios. Isso tira aquele contato com a terra, com o barro, com a umidade, e sob os mais diversos argumentos. Não vou colocar uma caixa de areia porque tem gatos aqui na vizinhança e vão fazer cocô e xixi, aquela coisa toda, né? Mas tem soluções para isso também, né? Então a gente pode observar que os ambientes escolares não estão preparando essa criança para a brincadeira, não estão dando oportunidades delas brincarem. Então a gente sabe também que as crianças têm duas estruturas básicas, né? Elas gostam de fazer de novo e elas gostam de fazer de conta. O que é o fazer de novo? Aquela criança que monta uma pilha de pecinhas, monta um edifício, daqui a pouquinho ela vai lá e derruba. Nós adultos olhamos, puxa, por que tu foi derrubar? É tão bonitinha. E aí ela vai lá, reconstrói tudo de novo. Ela gosta de que a gente repita a mesma história todas as noites. A minha mãe contava uma história da formiguinha para nós e depois para os nossos filhos, os netos dela, a mesma história. E a gente se encantava de ouvir, talvez pelo tom da voz, talvez pela maneira como ela contava, nem sempre idêntica àquela mesma historinha que nós já sabíamos o final, mas a gente gostava de ouvir de novo. E também o faz de conta. O faz de conta faz com que as crianças criem esses mundos todos ao redor dela, né? Como eu falava agora há pouco dos brinquedos feitos com objetos. Dia desses eu estava assistindo um vídeo no YouTube com Renata Meirelles e o Severino Antônio, são dois pedagogos sensacionais, gosto muito de ouvi-los falar sobre isso, e o vídeo se chamava A Importância do Brincar, e eles citaram um exemplo de como que as crianças definem e criam conceitos próprios de forma única. Ele cita, o Severino cita que uma criança procurou a professora e disse, professora, eu já sei o que é cor-de-rosa. É um vermelho devagarinho. Olha que definição mais interessante essa, né? E também eles citaram nessa palestra como que as crianças se definem por elas próprias, né? Teve uma criança que definiu que a criança é um ser humano feliz. Outra criança disse assim, crianças têm olhos, têm ossos e brincam. É interessante. E essa definição de criança não é de hoje. Há 2.500 anos, por exemplo, Platão fala sobre educação e, consequentemente, se refere a crianças, dizendo que a melhor educação é aquela em que a criança brinca com coisas encantadoras. Essa é a definição de Platão há 2.500 anos. Vamos fazer uma pequena pausa agora de 2 minutos para que os anunciantes da Rádio da Capital consigam ser conhecidos por todos os ouvintes e voltamos em seguida.
Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. De volta para continuar conversando sobre crianças e a importância do brincar. Essa criança que nós estamos nos referindo no primeiro bloco não foi sempre assim. A criança antigamente, e isso antigamente é século XX, início do século XX e anteriores, não era vista dessa forma. A criança era vista como um adulto em miniatura. Já se sabe também que na Revolução Industrial, e esse assunto surgiu no programa sobre erradicação do trabalho infantil, não havia essa preocupação de não colocar a criança cedo em atividades de adultos. Ao contrário, a Revolução Industrial exigiu mão de obra e mulheres e crianças foram incluídas nesse novo sistema econômico, né? E não era raro as crianças se acidentarem de tão cansadas que estavam. Se acidentavam em máquinas, caíam sobre as engrenagens, eram mutiladas e assim por diante. Isso a partir da década de 1990, com o surgimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, isso adquiriu um status de lei que ajudou muito na concepção de direitos básicos e fundamentais de crianças e também de adolescentes, e bem como os deveres das suas famílias e da sociedade como um todo, né? Então, ainda assim, as famílias transformam suas crianças em adultos, quando, por exemplo, mesmo depois do estatuto, eu quero dizer, né? Mesmo tendo o estatuto e essa nova concepção de criança, tem famílias que os transformam em adultos quando? Isso é um disfarce, na verdade, quando elas estimulam, por exemplo, o consumo. O consumismo é uma prática dos adultos, da maioria das sociedades, né? A dependência de tecnologia também, quando uma criança vê seus pais usando o telefone celular ou o tablet enquanto fazem refeições, elas tendem a imitá-los. E quando é que essa criança vai ver a maneira como os pais colocam o garfo na boca, como é que eles se alimentam, o cuidado que eles têm ao lidar com a sua alimentação e nutrição? Nunca, porque ela vai estar olhando para uma tela enquanto ela está comendo. Então, essa tendência de fazer com que a criança, ainda assim, através do mau uso do seu tempo e prioridades afetivas, seja um adulto em miniatura, infelizmente está acontecendo hoje. Quando os pais usam seu tempo, dando constantemente explicações para seus filhos de que não podem estar mais presentes, porque eles têm que estar trabalhando, têm que produzir ganhos financeiros para poder comprar coisas, e coisas que muitas vezes não são úteis para a família, e para eles e para as crianças também, né? Mas são coisas que o impulso de consumir faz com que eles se iludam, achando que mais e mais dinheiro vai ser importante para garantir escolas bem pagas ou... enfim, as prioridades afetivas são essas. Ao invés desse pai arranjar tempo para brincar com os seus filhos, esse pai e essa mãe, né? Esse pai e essa mãe arranjarem tempo para brincar com os seus filhos, dizem que estão cansados. Final de semana é de uma semana exaustiva trabalhando, né?
E nessa mesma direção surge então a necessidade de colocar essa criança numa creche desde muito cedo, quando já não usa mais fraldas, por exemplo. Algumas creches condicionam receber crianças quando não usam mais fraldas, né? Outras não. Então essa família conta com essa estrutura, essa instituição chamada escola, e desde muito cedo essa criança já sai do convívio do lar e já ingressa num outro mundo, num outro universo, onde ela vai ter a sua atenção dividida com outras 15, 20, 30 crianças, né? Onde ela vai ser, infelizmente, tolhida de brincar com essas outras crianças nas horas que elas gostariam de brincar, porque existe toda uma programação, um currículo, uma metodologia de trabalho em cada instituição que produz essas distorções. E muitas vezes para nós adultos fica difícil lançar um olhar crítico sobre essas instituições, porque nós fizemos parte desse ensino seriado, né? Nós somos parte. Então esse olhar exterior mais instigante sobre essas instituições chamadas escolas de educação escolar fica mais difícil, às vezes até impossível. Mas quando nós percebemos que a inspiração do regime seriado começou lá na fabricação de automóveis por Henry Ford, que é fabricação em série, então aí a gente tem uma noção de que a primeira série, segunda série, terceira série, com conteúdos direcionados para onde? Os currículos que nós temos à nossa disposição nas escolas nos direcionam para onde? Que tipo de prioridade as políticas educacionais estabeleceram de tal maneira que a gente ficou praticamente anestesiado para avaliar se aquela oferta de conteúdo nos serviria ou não. Então não se questiona se aquele currículo com aquela quantidade de horas para cada matéria está adequada ou não para os tempos que nós vivemos. Agora, em momentos que a gente está vivendo de uma crise mundial de saúde, que é a pandemia, estão surgindo dificuldades bem interessantes para esse sistema de ensino. Quando tu impede das crianças irem para essa instituição e ficam em casa, e essa instituição não está preparada sequer para ter um suporte de informática para fazer o que se chama de educação à distância, então aí os professores e a escola ficam em xeque, porque também tem toda uma exigência dos órgãos de Secretaria de Educação para cumprir-se cargas horárias anuais, para cumprir-se conteúdos já pré-estabelecidos, né? E aí como é que eles vão perder um ano letivo? E aqueles alunos que estão nas séries finais e vão enfrentar um vestibular, como é que vão fazer se eles perderem o terceiro ano do ensino médio? Então, a universidade também enfrentou esse dilema, né? Pois é justamente nesse momento que nós poderíamos tirar proveito e repensar essas coisas todas, né? Repensar, inclusive, em que idade essa criança poderia ter um ensino à distância. 3 anos, 5 anos, 8 anos? Qual seria a idade? Se sabe que o contato pessoal, seja com colegas ou professores, é fundamental. É um ensaio praticamente para a vida em sociedade que essas crianças em ambiente escolar estão tendo. E aí, se tu priva esse convívio, alguma coisa pode acontecer, alguma lacuna pode surgir nessa formação da criança. Então, retomando o aparato legal existente, toda família tem obrigação, tem o dever de matricular suas crianças em algum estabelecimento de ensino. E aí surgem algumas questões que eu posso até testemunhar, porque fui diretor de escola durante muitos anos, de escola de periferia, escola de populações carentes. Essas famílias carentes que têm todo um argumento de que precisam trabalhar, e é verdade, elas têm que às vezes ser o cabeça da família, aquela mãe que trabalha sozinha e não existe um pai para aquelas crianças, né?
ela precisa trabalhar, ela precisa sair cedo para trabalhar, e aí tem aquele ajuste crítico de hora de início da aula e hora de início do trabalho daquela mulher. Então tem todo um acerto de horários ali importante para se resolver, mas são problemas operacionais, logísticos, até de ida para a escola, de vinda para a escola, né? Essa família que leva uma criança para uma escola pública ou uma escola particular gratuita, que existem muitas ONGs que oferecem ensino gratuito e não são governamentais, mas são públicas. Elas são não governamentais, mas são públicas, sem fins lucrativos. Essas instituições, no trato com esse público adulto, né, que leva seus filhos, se depara com algumas coisas que são muito antigas. Por exemplo, quando se quer conversar sobre a educação dos filhos daquelas famílias e convoca essas famílias periodicamente para uma reunião, há toda uma resistência de comparecimento nessas reuniões, porque há um pressuposto de que vão fazer queixa dos seus filhos e tudo mais, e essa família não se interessa pela qualidade do seu filho quando ela não comparece nessas reuniões. Pode até ter 1000 desculpas, certo? Até mesmo cansaço de trabalhar um dia inteiro, ter que ir uma reunião à noite. Mas o fato é que quando a gente procura um serviço qualquer, por exemplo, eu quero contratar um pedreiro, um jardineiro, até mesmo um médico para a minha saúde, eu procuro o quê? Eu procuro estar bem informado sobre aquele profissional, sobre a qualidade do trabalho dele, para poder ser bem atendido naquela minha necessidade. E isso não acontece de forma tranquila com relação à educação dos seus filhos. Os pais parece que confiam cegamente na competência de professores e simplesmente largam seus filhos sem participar da vida escolar. Então, quando a gente vê algumas pedagogias, como, repito outra vez, a Waldorf, que tem uma exigência, mesmo que os pais paguem, eles são obrigados a comparecerem em reuniões especiais de debate sobre a escola e sobre a própria pedagogia, a gente nota que tem uma diferença fundamental. A gente está agora há pouco estamos agora nesse período de poucos minutos conversando sobre a concepção de criança. Será que todos os pais de uma escola têm a mesma percepção dos seus filhos? Será que eles acham que a criança é tudo isso que nós conversamos agora há pouco aqui nesse podcast? Ou eles pensam que criança não merece um tempo livre para brincar e sim ajudar no orçamento da família, indo para a rua ganhar um dinheirinho para ajudar a família? O trabalho infantil, ele é proibido, mas não é à toa que esse ano de 2021 é o ano dedicado mundialmente à erradicação do trabalho infantil. É sinal de que ele existe ainda, né? Então, a cumplicidade, a parceria entre as famílias e a escola não existe assim a priori. Ela é uma conquista, ela é uma construção que deve ser constantemente pensada pela própria escola, pelo seu corpo docente, direção, em conjunto com as famílias. E temos que descobrir alguns métodos de atração da família, né, para esse debate que nós estamos percebendo pela conversa que é de suma importância, porque afinal de contas são essas crianças que integrarão a sociedade daqui a mais alguns anos, né? Com relação a esse formato de escola que remonta de décadas ou séculos até, nós temos hoje a chance de, além de repensá-la, nós temos a chance de ter acesso a outros tipos de ensino ou de educação escolar. Nós falamos agora há pouco sobre educação à distância para uma faixa etária em diante, né? Mas existe também um formato chamado homeschooling, que é educação no lar. É um nome em inglês, mas na Califórnia, por exemplo, nos Estados Unidos, uma grande quantidade de famílias adota esse sistema, que é o mesmo sistema que aquela família de velejadores, a família Sherman, usou, até por necessidade de velejar pelo mundo afora, né? A família Sherman usou a internet e educou seus filhos dentro de barcos, em deslocamento pelos oceanos. Então é possível, mas aí nós vamos dizer assim, bom, a família Sherman tem uma cultura
que permite que essa cultura seja transmitida até mesmo num barco viajando pelo mundo. E as famílias mais carentes de cultura não poderiam ensinar seus filhos em casa. Como é que eu vou implantar esse tipo de ensino numa família onde os pais são semi-analfabetos ou até mesmo analfabetos? Onde se contaria só com irmãos mais velhos que já atingiram uma escolaridade superior em relação àqueles que estão precisando. Como é que eu vou fazer isso aí? Também, eu não vou investir muito tempo aqui nesse comentário, porque existe, talvez até a gente venha conversar no futuro especificamente sobre isso, mas existe todo um know-how nessa área de homeschooling, não somente nos Estados Unidos, mas em outros países que adotam, e tem esses problemas resolvidos. Se sabe que tem no Congresso Nacional aqui do Brasil, há muitos anos já, projetos de lei para que se faça isso. O que se tem notícia é que recentemente o Supremo Tribunal Federal, analisando esse pedido, disse que ele não é inconstitucional, que é possível se implantar um homeschooling. Porém, ele precisa ser regulamentado antes de chegar a ser aprovado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a regulamentação dele, talvez no âmbito do Ministério da Educação, é um desafio que a gente tem pela frente e vale a pena a gente pensar nisso, principalmente considerando que as experiências que estamos tendo com a pandemia não são das melhores. A gente tem tido dificuldades de encarar o mesmo ano letivo com esse arremedo de aulas que está se fazendo. Mesmo que as crianças tenham recebido telefone celular, conexão com a internet para poder fazer esse atendimento à distância usando plataformas como o Zoom ou como o Google Meet ou como plataformas das próprias secretarias de educação, mesmo assim há muitos desafios que já existiam na educação à distância e que agora, nesse momento de pandemia, por falta de preparo desses mesmos professores, está deixando a desejar na qualidade desse ensino. Eu lembro de um texto que eu li no prólogo de um livro, um livro que eram os anais de um encontro de educadores no município de Porto Alegre. E tem um dos livros que tinha lá uma historinha, uma ficção, que dizia assim: imaginemos uma nave do tempo que sai lá de 100 anos atrás, naquela época, e viaja no futuro, que seria o nosso presente. Então vamos supor que uma nave saia lá de 1921 e chega a 2021. Essa nave contém médicos e professores. E ela aterriza aqui, nesse tempo. Aqueles médicos de um século atrás vão visitar um hospital. Ao chegar num hospital, eles ficam atônitos, zonzos, e provavelmente não exercerão sua medicina aprendida há um século atrás, porque tem muitos equipamentos, muitas inovações nessa área. Ao mesmo tempo, os professores que vieram nessa mesma nave vão visitar algumas escolas e eles vão se dar conta que eles conseguem trabalhar. Ou seja, um método de ensino, a maneira como os professores lecionam há um século atrás, não se alterou muito. Então, por aí a gente pode perceber o descompasso que tem entre essas duas áreas, a medicina e a educação, o ensino, a pedagogia, né? Isso é uma constatação apenas, não é uma crítica simplesmente pela crítica, é um convite para que esses profissionais ligados à educação, que é o meu caso, sou professor de matemática, né, se sintam convidados e desafiados a repensar as suas práticas. Agora vamos fazer mais um pequeno intervalo de 2 minutos e voltamos em seguida. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa 2 vezes,
liga pra Clínica Veterinária Ingleses 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Quer fazer compras do mês com economia? Venha para o Super Rio Supermercado. Segunda-feira, 10% de desconto para maiores de 60 anos. Terça-feira, promoção de pães. Quarta-feira, promoção de frutas e verduras. Sexta-feira, promoções de carnes. Super Rio Supermercado, Rodovia João Gualberto Soares, 7251 no Rio Vermelho. Nas compras acima de R$150, entregamos na sua casa. Super Rio, o amigo da dona de casa. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Vimos no início desse programa que desde os primeiros meses da criança ela está em constante movimento, e é um movimento que a leva para o mundo, para o exterior, para descobrir esse mundo fantástico e também interferir nesse mundo do seu próprio modo. É como se a criança saísse de uma condição de introspecção profunda e partisse para o mundo. E nessa caminhada em direção ao mundo exterior, se observa também que nós nos perdemos da criança interior. Aquela criança que é tão lúdica, que dá tanta satisfação para si mesma quando brinca, quando faz amizades, ela vai se tornando cada vez mais séria e mais adulta, entre aspas. Ela, mais ou menos aos 12, 13 anos, já fica de lado essa criança interior e dá espaço para surgir uma outra pessoa com mais compromissos, com mais deveres e com mais seriedade, e se perde dessa criança interior. Lá pelas tantas, algumas pessoas podem sentir falta desses bons tempos e até buscam condições de retomar esse mundo interior tão tranquilo, tão presente, tão menos no passado e menos no futuro, e aí encontram ferramentas como meditação. E aí surge a questão: se a meditação realmente é uma ferramenta importante para a gente adotar no nosso cotidiano, por que ela não faz parte dos currículos escolares? E aí soubemos que o governo da Inglaterra, por exemplo, ele resolveu introduzir meditação, que eles chamam de mindfulness, ou meditação da atenção plena, como mais uma disciplina na grade curricular lá na Inglaterra, em 370 escolas naquele país. E o objetivo era melhorar a saúde mental da escola. Interessante, da escola através das crianças meditando. E embora isso venha sendo usado no inglês pela mídia, especialistas com um termo que soa pouco familiar para a gente aqui, que é mindfulness, ele é considerado como a potencialidade humana que todos nós temos de estar mais presentes, mais inteiros e mais conscientes do que nos acontece, via de regra, né? Tanto externa quanto internamente, essa presença. E ao tomarmos consciência de situações e acontecimentos que podem nos impactar, e também daquilo que sentimos, como por exemplo emoções, sentimentos e pensamentos, a gente pode decidir como responder com mais sabedoria a cada situação dessas que nos ocorre e a cada pensamento que surge na mente. Falando em pensamento, a gente perde o controle dos pensamentos também no cotidiano. Nos surpreendemos às vezes estar dirigindo um automóvel e estar com a atenção em outro lugar, e aí passamos um sinal vermelho, batemos no trânsito, subimos no cordão da calçada, porque nossa mente está absorta em pensamentos que não têm a ver com a atenção no trânsito. Da mesma forma, a gente às vezes se surpreende ao acordar pela madrugada com uma série de pensamentos relativos ao dia que não amanheceu,
relativo à semana que não chegou. Pensamentos que nos ocupam aquele momento de descanso do corpo, que seria o sono reparador, com coisas que não serão resolvidas ali, deitado, né? E a gente gasta esse tempo com esta ocupação dos pensamentos. Os pensamentos nos monitoram praticamente, eles nos governam. Então a meditação surge como uma possibilidade de nós reduzirmos o fluxo exagerado de pensamentos e nos concentrarmos mais na respiração, por exemplo, que é uma das técnicas que se utiliza para começar a aprender um pouco mais sobre meditação. Estar mais presente, atento e consciente é uma habilidade que pode ser treinada e até fortalecida. Há milênios que contemplativos de várias tradições religiosas ou filosóficas vêm geração após geração valendo-se da meditação como caminho para, dentre outras coisas, aumentar a capacidade de foco, lidar com as emoções de maneira saudável e cultivar um mundo interno e mais tranquilo. Quem de nós não gostaria de alcançar essa situação? Por exemplo, a recente descoberta que veio da neuroplasticidade, que é a capacidade do sistema nervoso de modificar sua estrutura em relação aos estímulos que recebe, né? Deu o respaldo científico que faltava para a prática da meditação, para que essa prática fosse adotada mais amplamente no Ocidente. As evidências produzidas por estudos de mapeamento cerebral, que usa, por exemplo, ressonância magnética, acrescida de pesquisas quantitativas, fizeram com que a meditação começasse a ganhar novos espaços, sendo adotada no ambiente clínico e médico, militar, empresarial e por aí afora. Esse assunto vem ganhando tanto destaque que há pesquisas já pelo mundo afora. Por exemplo, um estudo lá em 2012 que envolveu 780 alunos e 47 professores em Oakland, na Califórnia. Ele comparou grupos de alunos que praticaram mindfulness com estudantes que não tiveram essa prática. E os resultados mostraram melhoras na atenção, no controle emocional, na participação e respeito aos grupos que meditavam na escola. E além disso, os professores notaram mudanças expressivas nos seus alunos. Por exemplo, 83% perceberam que houve um aumento na capacidade de foco. 89% notaram melhor equilíbrio. Isso os professores, né? Dando depoimentos, os 47 professores que eu me referi. Então, 89% deles notaram melhor equilíbrio emocional, 76% mais compaixão nas atitudes. Olha só que variável, mais compaixão. E 79% observaram uma melhoria na participação daqueles alunos talvez mais introspectivos ou tímidos, né? E depois desse estudo ocorreram mais, isso foi em 2012, então houve mais estudos com resultados semelhantes. E ainda que haja evidências de sobra a respeito da sua valia, fica a pergunta, mas dá mesmo para meditar em sala de aula? Ou seja, é realista esperar que os alunos se envolvam com uma atividade mais estática e introspectiva? Mesmo que depois de praticar a meditação em casa, alguns professores e com seus próprios filhos, né, com alunos de seus próprios filhos, constataram que os efeitos foram muito positivos nessas crianças e na sua família. E isso não deixa dúvida que na sala de aula isso seria um importante componente curricular. Nos Estados Unidos, onde o mindfulness é mais difundido, há programas em escolas para incentivar essa prática. Mas seria factível que aqui no Brasil também houvesse esse tipo de programa e incentivo? Haveria um espaço para a meditação? E será que os alunos teriam interesse? São perguntas que a gente se faz, né? Então, pensando, por exemplo, que a meditação não é um privilégio de classes socioeconômicas mais abastadas, né? Então ela pode ser praticada por qualquer pessoa que tiver essa busca, que tiver interesse nessa busca de si mesmo, né?
nessa busca de voltar àquela criança que no início da sua vida era puro movimento. Então, isso dá uma equidade bem interessante no trato com as famílias e com seus filhos. Lembro que no penúltimo podcast que nós fizemos com o Ike Gomes, um papo gostosíssimo, né? Ele falou que pessoalmente usa bastante a prática meditativa, né? E como artista, como pai, como marido, como pessoa, enfim, né? Então já se nota, por exemplo, na própria internet, muitos grupos de estudo que tratam do tema, e isso está caindo de maduro para a gente repensar essa educação escolar nesse sentido, né? Mas para a gente encerrar esse nosso bate-papo de hoje, nesse último bloco, fica aqui o convite para que nos próximos podcasts que nós trataremos do mesmo tema, e esse vai servir de base para convidarmos pessoas que tratam do mesmo assunto, né? Que as pessoas, que vocês que estão nos ouvindo agora, ou que nos ouvirão depois de postado lá nas plataformas o podcast, possam sugerir situações. Uma coisa que me ocorreu também, aqui ao encerrar o nosso programa, é que essa pandemia proporcionou para as famílias um maior tempo dentro de casa, ou seja, um maior tempo de convívio com seus filhos. E se perdurar mais algum tempo essa restrição de mobilidade, seria interessante essas famílias pensarem nesse contato com o lúdico das suas crianças em casa, né? E quando eu falo criança, eu não descarto outras idades, né? Porque dá para a gente fazer muita brincadeira com as diversas, respeitando as diversas idades das crianças, né? Quem sabe até exercitando um pouco essa possibilidade de homeschooling, de ensinar seus filhos em casa. Com certeza os pais têm muito a ensinar para os seus filhos, porém, quem sabe não o fazem porque acham que aquele conteúdo não seria relevante e que o filho vai dar importância mais às tecnologias do que, por exemplo, plantar algumas flores ou algumas hortaliças, seja na varanda do seu apartamento, seja no seu pequeno quintal. Coisas que os pais faziam quando eram crianças, poderão experimentar, já que estão nesse convívio mais intenso com a família, com seus filhos, né? Poderiam experimentar, por que não? Estamos planejando na Rádio Ilha Capital fazer alguma coisa no mês de outubro desse ano, de 2021, bem próximo do Dia da Criança, e que convide esses pais, por exemplo, a gravarem vídeos de 1 minuto no máximo. Pais e mães, né? Quando eu falo pais, eu falo a dupla. A gente sabe também que tem famílias monoparentais, mas quando eu falo pais, eu estou referindo a responsáveis por essas crianças, né? Talvez a gente estimule esses ouvintes da rádio e do programa Ágora RS a fazer pequenos vídeos de 1 minuto mostrando que tipo de brinquedos produziram, aprenderam a fazer ou fizeram, ou têm guardado desde muito tempo, desde a sua infância, e que estão compartilhando com os ouvintes da rádio web no momento em que ela estiver com a sua versão imagem, né? Tem programas da Rádio Ilha Capital que tem participação com imagem, né? No nosso caso aqui é um podcast que é só áudio, né? Mas fica aqui também o convite e o desafio para que vocês pensem na possibilidade de aprender através de um simples vídeo no YouTube como é que se faz, por exemplo, um aviãozinho com 2 pedaços de madeira que seriam postas no lixo, mas que tem ali dentro daquele imaginário infantil que nos referimos no primeiro bloco, tem ali um avião perfeitamente. Então a impressão que se tem de que as nossas crianças darão mais valor a um avião com todas as características de um verdadeiro e não darão bola para um avião feito com 2 pedaços de madeira, pode ser errônea. A gente pode se surpreender com a reação positiva dessas crianças. Particularmente eu fiz algumas experiências com as crianças da família
dando brinquedos que eu mesmo fiz com pedaços de madeira, com restos de madeira, com madeiras que iam ser descartadas, né? E eu vi a reação muito bacana daquelas crianças, parecidas com as minhas reações quando eu era ainda criança e adorava receber esses presentes produzidos pelas mãos de meus tios, de meus pais, né? Então, fica aqui o convite para vocês pensar nessa possibilidade de interagirem no celular. Podem fazer, inclusive, pequenos vídeos relatando isso. E a nossa rádio vai disponibilizar alguns canais para vocês remeterem esses vídeos. Sejam vídeos sobre o Dia da Criança, que está próximo, agora em outubro, né? Daqui a mais 3 meses, né? Ou sobre atividades que vocês façam em casa nesse momento que vivemos de restrição de mobilidade, de pandemia, e que podem inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo. E nós retomaremos esse assunto de educação escolar, de educação ampla, que acontece em todo lugar, em todo espaço, para voltarmos a aprofundar mais o assunto com a participação de alguns especialistas na área. Muito obrigado pela atenção e até breve. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm de respeitar. Tem direito à atenção, direito a não ter medos, direito a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Descer do escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos, ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos, uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora não seja rei, decreto nesse país que toda criança tem direito a ser feliz. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Alô amigos, aqui quem está falando é Paulo Charuto. E aqui é o Marreco. Queremos convidar a todos os ouvintes da Rádio Ilha Capital a participar do programa Planeta Gaúcho. Todos os sábados das 10 ao meio-dia estamos aqui conversando e ouvindo a boa música gaúcha. Sábado sim, sábado não, uma entrevista especial. No próximo sábado estaremos te esperando para embarcar no Planeta Gaúcho.